Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Segunda vez, né? Primeira vez pregando, mas já estive aqui dando um curso de discipulado. Não sei se alguns que estão aqui lembram. Nós estivemos aqui um tempo. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 51. Vamos ler o versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus, render graças ao nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que só por Ele que estamos, né, irmãos? Servindo a Deus no caminho para o céu. Que os dias são maus, os tempos são trabalhosos, mas o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. E devemos sempre render graças a Deus. Quero agradecer também ao convite do presbítero irmão Valdenir, que nos convidou para estar aqui juntamente com os irmãos neste culto do ciclo de oração masculino Getsemane. Deus abençoe o irmão Valdenir, também todos os integrantes do conjunto do ciclo de oração masculino. Também agradeço o pastor Mengada, companheiro já de algum tempo, né? Já vou completar 9 anos com o pastor Levi. E o pastor José Mengada chegou um pouco depois, mas já tem uns 6 anos, né, pastor? 6 anos. Também agradecer o nosso amado pastor Aurino, né? Está sempre ali com segunda-feira, ouvindo aqui o Tagarela falar. E aí também vejo aqui alguns alunos nossos dali do curso de teologia. Deus abençoe a todos, né? Meus amados, prometo que o pastor Mengada falou que eu posso ir até meia-noite, mas não vou fazer isso não, vou ver se eu acabo 9 horas, né? Mas o Senhor colocou aqui uma palavra no meu coração e eu vou transmitir para os irmãos. Eu sempre digo vai tocar? Ah, não. Eu sempre digo por onde eu passo que a mensagem primeiro tem que ser para o pregador. Se não afetar a vida dele, não atingir a vida dele, não vai ter resultado nenhum. Porque todos nós estamos na mesma caminhada, irmãos. O pregador não é melhor do que ninguém, o pastor não é melhor do que ninguém. Todos estão no mesmo patamar, né? Somos servos de Deus, estamos querendo fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? O texto bíblico diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Podeis tomar assento nesta noite. Meus amados, nessa noite eu quero pregar sobre o Espírito Santo. Quero pregar sobre Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não somos unicistas. Nós cremos que existe um único Deus, mas que se manifestou em 3 pessoas ao longo da história bíblica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessa noite eu vou pregar sobre Deus Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que está justamente nessa dispensação fazendo a obra, né? Onde é que está Deus Pai? No trono. Onde é que está Deus Filho? À sua destra. E onde é que está Deus Espírito Santo? Na igreja. Operando na igreja, usando cada um de nós para fazer a sua obra. Sem o Espírito Santo não podemos fazer absolutamente nada. Sem a presença do Espírito Santo eu nem estaria aqui nesta noite. Sem a presença do Espírito Santo nenhum dos irmãos, das irmãs estariam aqui nesta noite. É Ele quem convence, é Ele quem nos traz, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos incentiva, é Ele quem nos motiva, é Ele que é tudo na nossa vida hoje, nos dias atuais, irmãos. Então, é o Espírito Santo que está operando.
E eu quero usar de pano de fundo, de contexto, esse versículo do Salmo de número 51. Como os irmãos bem sabem, o Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. Depois que o rei Davi cometeu um terrível pecado contra Deus, depois que o rei Davi, ele falhou, depois que o rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mas é bom que sempre frisar isso, mesmo você sendo alguém consagrado a Deus, mesmo que você seja uma pessoa que busque a Deus, que esteja na presença de Deus, você não está imune às tentações que o inimigo lança contra nós. Ninguém está imune. Muitas vezes, muitos servos e servas de Deus caem porque acham que são inatingíveis pelas setas malignas. Talvez até não de forma consciente, talvez de forma inconsciente. Davi, a história de Davi, que nós queremos usar apenas como pano de fundo, na verdade, a proposta da mensagem que eu tenho para trazer aqui para a igreja do Senhor Jesus, aqui na Cabeçuda, é falar da importância do Espírito Santo, de por que brotou de dentro do coração do rei Davi, que escreveu este salmo, esta oração, esta súplica: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero usar apenas o que aconteceu com Davi como pano de fundo, mas é óbvio que eu preciso, pelo menos de forma breve, relatar todo o contexto do que aconteceu com o rei Davi. Então o rei Davi estava no período em que ele deveria estar lá na frente de batalha, juntamente com o seu exército, com os seus soldados. Davi estava no palácio, Davi estava à toa, como se diz na gíria popular. Davi estava sem nada para fazer, porque a função do rei como comandante do exército de Israel, era estar lá na frente de batalha. E onde que Davi estava? Em casa, sem nada a fazer, de braços cruzados. Como muitas vezes muitos servos e servas de Deus se encontram. Deus está chamando, Deus está falando. O tempo está se findando. Nós estamos estudando nesse trimestre, irmão, assuntos terríveis. Não é isso, pastor Aurino? Assuntos terríveis, coisas terríveis que estão acontecendo no mundo odierno. O inimigo tem se levantado fortemente contra a igreja do Senhor. Por que o inimigo tem se levantado contra a igreja do Senhor? Porque é o único baluarte que sustenta a verdade aqui na terra. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, é você. Nós é que estamos aqui pregando o verdadeiro evangelho, que salva, que liberta, que cura, que batiza no Espírito Santo, que leva para o céu. Nós somos baluarte, colunas da verdade, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo tem uma grande fúria contra a igreja. E Deus está chamando o seu povo. Desperta, meu povo, desperta, crente, vamos fazer a obra do Senhor, naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que, cada dom, cada talento que Deus deu para cada um de nós. Não existe nenhum crente que não tenha pelo menos um dom da parte de Deus, cada um de nós, mas tem muitos, infelizmente, que estão de braços cruzados. Davi estava assim, Davi, era para ele estar lá lutando, manejando a sua espada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que a Bíblia, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Agora, se a Bíblia está fechada, irmão, se a Bíblia está fechada, se você não lê, não medita, não estuda as Sagradas Escrituras dia e noite, não aplica a palavra de Deus na sua vida, a espada vai ficando enferrujada, o corte dela vai sendo cada vez mais difícil. Por isso é que é necessário a gente, cada dia, irmão, tratar a palavra de Deus como algo, como se fosse uma boia que vai nos salvar no momento do naufrágio. No momento que a gente está se afogando, no momento que o fundo quer nos puxar,
A palavra de Deus, irmãos, é que vai nos segurar. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. Então Davi estava ali, irmãos. E aí Davi sobe lá no terraço. Os irmãos conhecem bem a história. Olha lá para uma vizinha. Olha o que não devia. E acaba cometendo um terrível e grave pecado diante de Deus. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu fico conjecturando como é que foi aquele dia de Davi até acontecer o que aconteceu. E Davi era realmente um homem de Deus, eu acredito que sim. Provavelmente ele acordou, fez ali o seu devocional, talvez dobrou o joelho, não sei como é que o judeu fazia, se era em pé, se era sentado, se era de joelho dobrado, se era com a boca no chão. Leu a sua Torá, leu a Torá, que era os 5 primeiros livros de Moisés. Ele talvez conversou com Natan sobre as coisas de Deus, talvez conversou com o sumo sacerdote sobre alguma coisa referente às coisas de Deus. E, depois do almoço, pecou. Pecou. Mas como? Como é que isso aconteceu? Acontece, irmãos. É por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, irmãos. Vigiar primeiro. Não adianta só orar, só ler Bíblia, só vir para a igreja, sem vigiar. O inimigo está nos atacando 24 horas por dia, nos tentando tirar da presença de Deus. Precisamos vigiar. Então, Davi comete esse pecado terrível com Batseba, para encurtar a história. E aí Davi, então, recebe a visita do profeta Natan. E o profeta Natan conta aquela história para ele da cordeirinha que o homem tinha, só tinha uma cordeirinha, e o rico tinha um rebanho grande, e aí vem um visitante, etc. E o rico manda matar a cordeirinha daquele homem, só tinha uma, que no caso, estava se referindo a Batseba, que era a esposa de Urias. E aí Davi fica injuriado. Não, esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. E não só morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais o que ele fez, o que ele roubou. E Natan vira para ele, irmãos. E essa é uma das passagens que mais quando eu leio essa passagem, mais me impacta. Que o profeta de Deus, ele não pode ter medo de nada. O profeta de Deus, ele tem que entregar aquilo que Deus manda ele entregar. Não importa as consequências. E Natan falou para Davi, tu é este homem. Davi podia ter puxado a espada e cortado a cabeça de Natan. Ele poderia fazer isso. Ele era o rei. Ele era o rei de Israel. Ele era o rei de Israel. Mas Davi, irmãos, era um homem de Deus. Davi era um homem quebrantado diante de Deus. E esse tipo de servo e serva de Deus, mesmo quando erram, mesmo quando falham, eles reconhecem o erro que cometeram e se humilham diante da mão poderosa de Deus. Essa é a grande diferença entre quem é crente de verdade e quem é crente mais ou menos. Para não usar outro termo. O crente de verdade não está imune a errar, não está imune a pecar. Todos nós somos falhos. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Todos os outros estão sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas o crente de verdade, quando comete um erro, o Espírito Santo vem na vida dele. Ele não consegue, enquanto ele não se humilhar diante de Deus, enquanto ele não buscar a Deus, enquanto ele não buscar a reconciliação, a restauração da sua vida espiritual, ele não sossega, ele não tem sossego.
Porque o Espírito Santo, ele está se movendo. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está trabalhando. Mas cabe a cada um de nós, né, aceitar o que o Espírito Santo está falando, o que o Espírito Santo está fazendo. Não adianta nada. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Irmãos, eu sempre digo que nas profecias que nós ouvimos hoje na nossa igreja, sempre se diz, né, no final das profecias, normalmente, né, assim diz o Senhor, né, assim diz o Senhor, já ouvi até assim diz o Senhor Jeová, né, assim diz o Senhor Jesus, eu nunca ouvi, mas pode acontecer. Mas dificilmente eu ouço assim diz o Espírito Santo. Mas, na verdade, se você abrir o livro de Atos dos Apóstolos, é isso que está escrito. Assim diz o Espírito Santo, porque quem está operando na igreja hoje é Deus Espírito Santo. É claro que, né, Deus é um só. Então, se você falar Deus, falar Jeová, falar Jesus, falar Espírito Santo, é a mesma fonte. É divina. Mas se a gente ser rigoroso no uso do texto bíblico, nós vamos usar, assim diz o Espírito Santo. Porque foi assim que ele deixou registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então Davi, depois de tudo isso que aconteceu, irmãos, Davi, naquele exato momento, pastor José Mengarda, ele deve ter lembrado do que aconteceu com o seu antecessor, o rei Saul. Ele deve ter lembrado, deve ter vindo à mente dele o que aconteceu com Saul, né? E eu quero ler com os irmãos aqui o que aconteceu com Saul. Ó, aqui está aqui no 16 de 1 Samuel, versículo 14. Né? 1 Samuel 16, 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só. Olha o que aconteceu com Saul, né? Eu não tenho tempo para destrinchar a mensagem, né, para esmiuçar. Mas olha só o que aconteceu com Saul, irmãos. O Espírito Santo saiu dele. E veio um espírito maligno para a vida dele. Por isso, irmãos, que não importa, se você cometeu algum erro, alguma falha, irmão, vá, se humilhe diante de Deus, até Deus restaurar a sua vida. Se você der brecha, o inimigo vai vir com tudo para destruir a tua vida. E infelizmente, irmãos, tem muitos que estão brincando. Tem muitos que estão pecando, achando que a graça de Deus nunca vai permitir que a justiça de Deus se manifeste. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, sim. Nós estamos no período da graça, sim. Por isso é que o Senhor está chamando. Por isso que o Espírito Santo está chamando. Por isso que o Espírito Santo está clamando. Olha, não continua desse jeito. Não permaneça desse jeito. Você falhou. Você errou. Você precisa se humilhar diante da minha presença. Você precisa buscar restauração. Você precisa me buscar novamente. E eu vou perdoar você. Eu vou restaurar você. Eu vou novamente te dar a alegria da salvação. Eu vou novamente encher a sua vida com o poder do Espírito Santo de Deus. Então Davi olhou. Davi sabia. Por que Davi sabia isso que tinha acontecido com o rei Saul? Além de ter sido algo público, que todo mundo sabia lá em Israel, né? Talvez não soubesse na intimidade. Por quê? Porque como se tratava de algo íntimo do rei Saul, talvez, como a gente conhece hoje lá em Brasília, né? Talvez abafavam frequências. Talvez nem todos os israelitas soubessem que aquele espírito maligno estava perturbando o rei Saul. Mas Davi sabia. Por que Davi sabia? Porque procuraram um músico para tocar
Para quando o espírito maligno estivesse importunando, a Bíblia diz aqui, assombrava o rei Saul. Aí chamaram Davi. Davi era tocador de harpa, era um músico, cheio do Espírito Santo. E aí quando Davi tocava a sua harpa, o demônio batia em retirada. Se a gente tivesse tempo, eu ia explorar essa parte aqui do louvor. Nessa parte do louvor, né? Até eu estava ouvindo um pastor até conhecido. Ele estava dizendo o seguinte, que ele não gosta eu gosto, tá? Pode ficar tocando. Ele não gosta de que se toque na hora da pregação dele. Ele acha que não precisa tocar. Mas eu vejo na Bíblia, irmão, primeiro, Davi tocava harpa e o demônio saía. Eu tenho uma outra passagem, que o profeta Eliseu vai atender os reis, e ele manda chamar quem? Vai chamar um músico para tanger o instrumento. Enquanto ele tangia o instrumento, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele entregou a profecia. Então, irmãos, eu vejo na Bíblia que o louvor é poderoso. O louvor quebra barreiras. O louvor, irmãos, ele espanta, ele faz bater em retirada o inimigo. Por isso, quando você estiver num momento difícil da sua vida, passando por alguma tribulação, alguma tentação, abre a sua boca e louve ao Senhor. Mas louve de verdade, irmãos. Louve ao Senhor, que o louvor, ele é poderoso. Tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Então, Davi tocava e o espírito maligno saía. Mas agora chegou a vez de Davi. Agora chegou a vez de o Davi estar na mesma situação que Saul. Por quê? Porque Saul tinha desobedecido a Deus. Por isso que ele estava enfrentando, naquele momento ali, tudo que ele enfrentou. E Davi também pecou contra Deus. Era pecado para a morte. Naquela época, adultério era, o resultado do adultério era morte. Era morte. E o rei Davi era para morrer. Ele e a Batseba, os dois. Mas Deus perdoou Davi. Por quê? Irmãos, até nisso Deus faz distinção entre aquele que realmente é quebrantado diante de Deus e aquele tipo de pessoa que diz conhecer a Deus, diz servir a Deus, mas o seu coração é totalmente corrompido. O coração dessa pessoa que diz, que verbaliza, que serve a Deus, que é um servo de Deus, que é um crente, o coração dele está afastado do que Deus realmente deseja para a vida dele. Deus leva em consideração isso, né? Porque o fato de estar, irmão, frequentando uma reunião em uma igreja qualquer, não é sinal de que essa pessoa nasceu de novo, que ela é realmente convertida, que ela realmente almeja ir para o céu, que ela quer realmente fazer a vontade do Senhor Jesus, que ela quer realmente renunciar a si mesmo, que ela quer realmente negar, a si mesmo, tomar a sua cruz. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Jesus falou, vieram falar para Jesus: ó, Jesus, tem um joio aí, podemos arrancar o joio? Aí Jesus: não, deixa o joio aí no meio, porque se arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. Então tem joio. Jesus falou que tem joio, né? Agora, quando você realmente é um servo de Deus, você está querendo ir para o céu, você está abrindo mão de um monte de coisa, irmãos. Hoje, sábado à noite, a gente poderia estar em outro lugar, a gente poderia estar em casa, poderia estar com a família, poderia estar passeando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Estamos na casa do Senhor, adorando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Deus está levando isso em consideração, irmão. Tu pensa que isso aí está passando batido diante de Deus? Tem um livro memorial
um livro memorial que está lá sendo escrito no céu, no dia tal. Que dia é hoje? Dia 22? Dia 22 de julho de 2023, pastor Reginaldo, Reginaldo, porque no céu não tem esse negócio de pastor, de presbítero, apóstolo, não tem nada disso. O Reginaldo estava lá na Assembleia de Deus da Cabeçuda, servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Deus leva isso em consideração, irmão, quando acontece alguma coisa errada na nossa vida. Foi o que aconteceu com Davi. Por Davi ter um histórico de quebrantamento, se você for ver o histórico do rei Saul, era um histórico de soberba, era um histórico de arrogância, era um histórico de prepotência, porque o rei Saul era um homem soberbo, era um homem desobediente, era um homem rebelde, era um homem que não queria obedecer a palavra do Senhor, falada através do profeta Samuel. Era um homem impaciente, que não soube esperar o tempo certo de fazer ali o sacrifício. Tinha todo um currículo negativo por trás do rei Saul. E aí quando o rei Saul cometeu uma desobediência, a gente pode até parar para pensar, irmãos, assim, mas o pecado do rei Saul não foi tão grave quanto o do rei Davi. Se a gente ficar comparando pecado, porque acho que Deus não compara pecado, não fica comparando, um é maior, outro é menor, um é maior, outro é menor. Pecado é desobedecer a Deus, pecado é desobedecer a palavra de Deus, pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? É o que está aqui nesta palavra. Este é o alvo que nós devemos acertar. Então aí Deus perdoou o pecado de Davi. Perdoou o pecado de Davi. Davi foi perdoado. Davi não morreu naquele momento. Mas Davi teve que pagar um preço pelo pecado que ele cometeu. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os amados irmãos e irmãs aqui na cabeçuda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum pecado fica sem consequência. Deus perdoa. Você volta se você se humilhar, se você buscar a Deus, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar. Se você era batizado do Espírito Santo, você vai voltar a falar a língua. Se você tinha o dom de profecia, você vai voltar a profetizar. Se você pregar, você vai voltar a pregar. Se você louvar, você vai voltar a louvar. Se você tocar, vai voltar a tocar. Não importa, Deus vai te usar novamente. Mas aquele pecado que você cometeu, ele vai ter consequência. Davi, ele mesmo disse, ele se condenou. O próprio Davi emitiu a sentença dele. 4 vezes mais. 4 vezes que tinha que devolver. Então ele perdeu o primeiro filho com a Batseba. Ele perdeu o Aminon, que era o primogênito dele. Absalão. Acho que era o segundo, Absalão. O segundo ou o terceiro filho. E perdeu também o Adonias. Ou seja, 4 perdas que Davi teve dentro da casa dele, dentro da família dele, por conta do pecado que ele cometeu. E aí, irmãos, esse é um contexto histórico. Cara, eu tive que fazer muito rapidamente esse contexto. Mas os irmãos conhecem bem a história de Davi. Não é uma história escondida, muito pregada, muito falada. Mas aí eu quero aqui frisar, irmão, eu não vou ter tempo para ir muito adiante. Eu quero frisar aqui a obra do Espírito Santo. Aquilo que o rei Davi, ele clama aqui nesse Salmo 51, que ele vai dizer, não retira de mim o teu Espírito Santo. Então o rei Davi, irmãos, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, pode tirar o meu reinado, pode tirar aí tudo os bens que eu conquistei nas guerras, nas conquistas, Ele, só na guerra que ele, na verdade essa guerra aconteceu depois desse episódio, onde ele pegou aquela coroa gigante lá, cheia de cravejada de pedras preciosas do rei de Moabe. Pode tirar tudo isso de mim, pode tirar tudo, eu posso perder tudo, mas tem uma coisa que depois de
que eu vi que aconteceu com o meu antecessor, tem uma coisa que eu não posso perder: é o Espírito Santo operando na minha vida. Irmãos, não tem como ser cristão vitorioso nos dias atuais sem o Espírito Santo operando na nossa vida. Mas pastor, todos que nascemos de novo temos o Espírito Santo. Sim, verdade. É isso que a Bíblia ensina. Todos temos o Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele quer ter mais de nós. Até eu estava vendo um pregador falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: não é o quanto nós podemos ter mais do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo pode ter mais de nós. Entendeu? Mas o Espírito Santo, irmãos, é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está no todo o universo criado e até fora do universo. Então assim, ó Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, da tua presença. Vai ter nós não somos capazes nós não somos capazes do Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma fraçãozinha dentro de nós, a gente já cai no chão, cheio do poder de Deus. Agora, quanto é que o Espírito Santo tem de você? É 100%? Será que o Espírito Santo tem 100% da sua vida? Será que o Espírito Santo tem 100% da sua atenção? Será que o Espírito Santo tem 100% do seu tempo? Será que o Espírito Santo tem 100% das suas decisões? Ou será que tem um pouquinho? Não, o Espírito Santo vai até 99%. 1% deixa para mim. Deixa que eu decido, deixa que eu escolho, deixa que eu faço. Deus não aceita esse tipo de coisa, irmãos. Ou é 100% ou é nada. E o rei Davi sabia disso. O que adianta eu ser rei sem o Espírito Santo? O que adianta ganhar batalhas e não ter essa experiência, esse gozo inefável que é ter o Espírito Santo se movendo dentro de nós? Irmãos, se há uma coisa, irmãos, que o crente pentecostal tem, eu posso falar de nós que somos da Assembleia de Deus, crentes pentecostais. Irmãos, não há coisa mais gloriosa do que dobrar os joelhos e o Espírito Santo vir sobre você. Você começar a falar em línguas, você sentir aquela presença gloriosa do Espírito Santo te impulsionando. Muitas vezes, irmãos, a gente dobra os joelhos cansado, desanimado, sem força, sem vontade, e aí o Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, irmão. A gente começa a falar em línguas, Deus começa a nos tomar, a gente sente um vigor, algo diferente, irmãos. Não dá para viver sem isso. Não dá, irmãos. Isso é ser um mero religioso. Se você não tem essa presença, irmãos, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o revestimento de poder. É o Espírito Santo se movendo em você, te levando para onde Ele quer. Sabe? É você ser, irmãos, o ser humano, ele muitas vezes ele não gosta, mas muitas vezes ele é manipulado por outros seres humanos. Muitas vezes nós somos manipulados por políticos. Muitas vezes nós somos manipulados por líderes que têm uma boa retórica, uma boa eloquência. Eles façam isso e nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos de forma consciente ou de forma inconsciente. Nós fazemos, né? Nós seguimos a manipulação de homens. Mas aqui, irmãos, a mensagem para nós nessa noite é: deixa o Espírito Santo te manipular. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo levar você para onde Ele quer.
Deixa o Espírito Santo, irmão, comandar a tua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Não é você que manda mais em você mesmo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo quer distribuir os seus dons na igreja hoje. O Espírito Santo quer te dar dons para usar na obra dele. Mas muitas vezes, irmão, nós somos a própria barreira. Nós somos a própria barreira. Mas que nós façamos, irmão, nesta noite como Davi fez. Que choremos aos pés do Senhor, até que o Espírito Santo venha com poder sobre nossas vidas. Não vamos nos contentar, irmãos, em meramente fazer coisas para Deus. Só fazer coisas para Deus. É importante nós trabalharmos para o Senhor Jesus. Esse é um dos motivos da igreja estar aqui na terra ainda. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Mas, irmãos, lá no céu não vai ter mais esse tipo de trabalho. Lá no céu vai ser só glorificando a Deus, só louvando a Deus, só sentindo a presença de Deus, irmão. E Ele quer que a gente experimente isso hoje, aqui, agora, neste momento. Não é para a eternidade. Ele quer que Ele nos dê o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estava meditando nisso para finalizar aqui a pregação. Estava meditando, certa feita, sobre isso. Irmão, que privilégio que nós temos, irmãos. Que privilégio. Muitas vezes a gente olha lá os homens de Deus do Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Moisés, Enoque, que andou com Deus. E ficamos admirados, né, pastor? Ficamos admirados. Oh, meu Deus, eu queria ser como esse homem. Eu queria andar com Deus. Eu queria não sei o quê. Eu queria ser como esse homem. Irmãos, a Bíblia diz que somos mais bem-aventurados do que eles. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Irmãos, isso aí é uma coisa gloriosa. Um ser humano falível, pecador, cheio de falhas, mas o Espírito Santo de Deus está habitando em mim. E Davi sabia disso. Por isso que ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero. Acredito que, eu não sei o que se passou na mente de Davi. Eu não sei o que se passou na mente de Davi, mas certamente Davi, ele falou: se for para ficar sem o Espírito Santo, eu prefiro morrer. Eu prefiro pagar pelo pecado que eu prefiro sair daqui da terra. Porque sem a presença do Espírito Santo, como é que eu vou escrever salmos? Como é que eu vou escrever a palavra de Deus? Esse salmo que você está lendo hoje, irmãos, foi escrito depois que Deus perdoou Davi, e durante essa experiência que ele teve em clamar a presença do Espírito Santo. Este salmo que tem abençoado milhões de vidas ao longo da história, foi escrito porque o Espírito Santo de Deus não abandonou o seu servo, porque continuou usando o seu servo, apesar dos pesares, apesar das suas fraquezas, das suas falhas. E a mesma coisa acontece conosco. Somos apenas vaso de barro. Só isso. A obra é dele, o poder é dele, a palavra é dele, a igreja é dele. É ele quem usa, é ele quem fala, é ele quem opera. Apenas devemos o quê, irmãos? Dar lugar ao Espírito Santo. Não seja um empecilho. Não seja um empecilho. Ele quer nos usar, irmão, cada dia. E nessa geração, que é a última geração, eu creio nisso, que é olhando todos os textos escatológicos da Bíblia, eu creio que nós estamos vivendo a última geração que antecede a volta do Senhor Jesus. Nesta geração, o Senhor quer nos encher do Espírito, quer nos usar, irmão. Almas estão sedentas, almas estão
precisando ouvir o Evangelho, mas o Evangelho, irmão, pregado por alguém cheio do Espírito Santo, sabe, aquela pessoa, sabe, que exala aquele perfume de Cristo, aquele poder do Espírito Santo. A pessoa, quando olha para nós, irmão, quando a gente está cheio do Espírito Santo, ela vê algo diferente, algo diferente. Mas esse algo diferente não é a sua bondade, não é a sua santidade, não é a sua pureza, não é o seu conhecimento, não é a sua capacidade. Ele olha para você e está vendo o Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo que está atraindo o olhar daquela pessoa. Para você é apenas um farol. Você é apenas um farol que reproduz a luz. Você está reproduzindo, mas não é tua. E aí tem gente que está brilhando pouco, mas o Espírito Santo quer nos fazer brilhar mais e mais e mais e mais. E só assim, irmãos, a igreja vai realmente impactar a sociedade. Eu tenho falado lá na sede isso. Irmãos, hoje as igrejas estão procurando novas metodologias, novas maneiras de atrair as pessoas, de reter as pessoas na igreja. Mas sabe, pastor José Mengarda, a coisa que realmente atrai alguém para estar aqui neste, em vez de estar no bailão, em vez de estar em qualquer outro lugar, é o poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando a pessoa entra aqui e ela vê a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, ela fala: eu vi algo diferente que eu não encontro em nenhum outro lugar, só ali na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora a pessoa vai lá hoje, alguns lugares, né? Tudo preto, com a luz brilhando. É o mesmo lugar, né? Eu estava lá no bailão, aqui está igual, não tem nada diferente aqui. Não tem nada diferente, é tudo igual. Aí o que vai acontecer? Está atraindo. Essas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Estão cheias de pessoas vazias. Pessoas que não têm experiência com Jesus. Pessoas que são facilmente manipuláveis pelo inimigo. Pessoas que não estão fazendo a vontade plena de Deus. Pessoas que não estão dando frutos verdadeiros. Pelo contrário, pessoas que estão escandalizando o Evangelho. Estão dando mau testemunho na sociedade. Por quê? Porque não tem o poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito é santo. É por isso que o Espírito é chamado de Espírito Santo. O Espírito é santo, ele não aceita sujeira. O Espírito é puro, ele não aceita impureza. O Espírito é de Deus, irmãos. Tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus, tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus, o Espírito Santo não está nesse negócio, não está nessa vida. Agora, aquilo que realmente aproxima as pessoas de Deus, irmão, aquilo que aproxima de Deus é o Espírito Santo. É Ele que está fazendo este trabalho, é Ele que está fazendo esta obra, é Ele que está operando esta obra, irmãos, na igreja e através de nós que somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, representante do Senhor Jesus na sociedade. Amém? Se coloque de pé. Vamos. Aleluia. Fica com essa palavra, irmãos. Dê lugar ao Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo na sua vida. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Queremos orar, se alguém quiser oração. Não sei como é que eu... Pode orar? Se você precisa de oração para qualquer coisa, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas aquele que está aqui nesta noite, desde o momento que nós entramos aqui, desde o momento que nós dobramos joelhos, aquele que está aqui, ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para batizar no Espírito Santo, para renovar, restaurar. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Se você crê nisso e você quer
ser restaurado, ser renovado, ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Venha à frente, faça como o rei Davi. Se humilhe diante de Deus, irmãos. Porque nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Não faça isso, irmãos. Sem o Espírito Santo, não somos nada. Somos apenas religiosos. Só religiosos. Só religioso, irmão. Eu fui religioso muitos anos. Até o dia que o Senhor me alcançou. E aí eu sempre falo isso. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus através do Espírito Santo de Deus.